E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Felipe da Play One Cine TV e sejam bem-vindos a mais um vídeo ao qual a gente está trazendo aí a modelagem do zero do Ciclope em 3D. Bem pessoal, começando aqui a modelar nosso personagem. Eu começo aqui com esse cubo, né? Eu vou selecionar ele aqui com o botão esquerdo. Vou dar um delete no teclado e vou com o Shift A então adicionar uma esfera. Então eu vou apertar o número 5 do teclado e o número 1. Eu vou ter essa face aqui do eixo Y, né? Então eu vou apertar Tab para entrar no modo de edição e vou apertar Z Wireframe. Nele eu vou selecionar aqui em cima, nessa parte aqui de seleção que eu tenho como vértice, arestas e também faces. Eu vou selecionar faces e vou clicar com o meu mouse e pressionar e arrastar aqui até mais ou menos no centro. E vou dar um delete também. Delete faces. E daí eu vou vir aqui com a minha ferramenta e vou dar um add modifier e vou adicionar um mirror. Assim eu tenho aí as duas faces iguais do meu objeto. Então tudo que eu fizer de um lado ele vai fazer do outro. Então a mesma regra de sempre. Daí pessoal, o que a gente vai fazer? Eu acho interessante a gente mexer com o Sculpt, que é uma ferramenta que permite você esculpir. Eu vou até pressionar ele aqui, começar a modelar ele com o Sculpt. Vocês percebem que aqui, se eu começar a arrastar de um lado, ele vai fazer de outro, mas aqui ele teve uma abertura. Como é que eu conserto isso? Primeiro eu vou desfazer, né, a minha escultura. Eu vou dar um Ctrl Z. Eu vou vir aqui no Layout, onde eu coloquei o Mirror. Eu vou ativar aqui o Clipping. O que o Clipping vai fazer? O Clipping ele não deixa a gente ele fazer aquele buraquinho, né, que estava sendo feito, né, aquele bug. Então, por exemplo, se eu desativar o clipping, olha só o que acontece. Eu tenho esse buraco, né, que ele acaba fazendo no 3D e ele não acaba juntando com o clipping, não. Ele já deixa certinho aí. Então, deixem ativado o clipping de vocês. E com a escultura, se eu voltar aqui, olha só que interessante, ele não vai mais ter esse bug, né, de fazer aí dividir o nosso mirror, né, fazer esse buraco aí. Então eu vou começar a fazer o nosso personagem aqui. Eu vou começar a esculpir ele aqui. Eu vou começar a fazer a parte do queixo aqui, bem de boa aqui. Vou fazendo aos poucos. Parte da testa, sem pegar nenhuma referência nenhuma. Daí vocês falam, Felipe, tá muito quadrado, cara, não tá ficando interessante, né? A gente pode vir aqui também no Modeling, né? E nessa parte aqui, menu aqui de cima, eu vou adicionar aqui o Subdivision. Que interessante, Subdivision ele começa a suavizar aí o meu modelo 3D. E aqui em cima, Level View, eu começo a aumentar a minha suavização. O que é esse render? No render, aqui também, se eu tirar, vai ficar 0 no render. Ou seja, quando eu renderizar, fazer uma imagem, né? Ou seja, quando eu for animar e produzir um JPEG, um MP4, no render ele vai ficar 0, ele vai ficar assim. Então também é necessário aplicar aqui no render, né? Então vocês têm aqui já uma modelagem, ó, interessante aí, uma suavização interessante para vocês trabalharem. Isso, voltando aqui no Sculpting, ele já fica mais interessante para a gente fazer nossa escultura. Então vou aqui fazer aqui o nosso queixo do personagem. Ele tá ficando muito gigante. Como é que eu faço para afundar? Eu posso vir aqui nessa ferramenta aqui, Crease, né? Que ela é uma ferramenta aqui que diminui, né, toda a área aí que caso eu errar, fazer alguma coisa errada, eu posso ir clicando aqui que ele vai diminuindo, né?
No caso aqui do queixo, ele tava muito muito grande, né? Eu acabei diminuindo aqui. Eu vou diminuir essa parte da bochecha e vou diminuir aqui também a parte dos olhos aí também. Vou fazer aqui a parte da boca. Vou diminuir aqui também. Tá parecendo bastante japonês aí, é porque a gente vai adicionar aí mais elementos. Vou até ajeitar aqui o nariz, né? Vou fazer aumentar bastante ele aqui e depois eu começo com o Crease. O Crease aqui, ó, o Radiance, a gente consegue aumentar também a nossa força, ó, aqui no canto direito aqui do nosso Blender, né? A gente consegue aumentar aí. E a gente então vai modelando aí o nosso personagem. Eu gosto de usar o sculpting para a gente fazer aí a parte de como se fosse um rascunho, né, do nosso 3D. Vocês podem perceber, se eu tirar agora a parte do Subdivision, olha só como é que ele ficou. Ele fica meio torto, né? Tudo desconfigurado, né? Parece, né? Mas isso é normal. A gente vai diminuir essa parte aqui. Eu estou selecionando as faces, né? E agora eu vou começar aí a fazer a parte de suavização, né? Aí dar um trato nesse 3D. É legal o sculpting. Eu costumo usar ele para fazer a parte aí de mais ou menos rascunho, né? Então a gente tem basicamente aí um rosto já feito. Então agora é basicamente a gente fazer aí a parte da modelagem. Eu vou vir aqui então no nariz e vou começar a fazer as seleções dos nossos polígonos, né? Olha só que interessante. A gente vai vindo aqui e vai ajustando cada polígono, né? Vocês podem até ativar o Subdivision. Olha só, ele já está um pouquinho melhor. E daí eu começo eu só desativo o Subdivision um pouquinho para facilitar a minha seleção, né? Então isso fica melhor também. Eu vou vir aqui, vou selecionar essa parte do nariz com o G, só para vocês verem aí. Eu estou movimentando bem a parte de polígonos, né? Como é que eu faço aqui? Então, voltando aqui, eu tenho essa parte aqui de vértices, né? Com a seleção, eu seleciono com o lado esquerdo e eu estou movimentando com o G. A tecla G, automaticamente, se eu clicar e começar a mexer o mouse, ele começa a mexer, né? E daí com o Z eu mexo no eixo Z, o X no eixo X. No caso aqui ele não mexe porque está com o clipe, mas o G e o X ele mexe no eixo X e o Y no eixo Y, né? Que seria o eixo aqui. E eu posso vir aqui também aqui em cima e colocar esse Object Gizmos, que eu coloco aqui o Move, né? Caso vocês prefiram, fica mais fácil aí de movimentar também. Eu curto às vezes movimentar com o G, eu acho mais fácil, facilita bem na minha modelagem. Eu vou mexendo aí na parte da bochecha, vou selecionar a parte aqui do nariz e vou ajustando o meu rosto. Olha só que interessante, né? Então vou ajustando aqui, vou colocando um pouquinho para cima. Bem, vou ajustando aí meu personagem. Eu acho que a parte dos olhos está um pouquinho, tá muito para cima, aliás. Eu vou selecionar aqui com o Alt. Eu clico bem em cima aqui da aresta, ele já seleciona toda a faixa que corresponde àquele ângulo. Dou um SZ e diminuo aqui para baixo com um GZ, né? E vou também fazer isso aqui em cima, vou dar um SZ, só que aqui eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou aumentar aqui, diminuir um pouquinho para baixo. A parte agora lateral do olho, ele tá um pouquinho maior também. Eu quero diminuir isso com SX
eu vou conseguir fazer essa modificação. E aqui também eu vou adicionar aqui, selecionar as arestas e dar um SX aqui. E vou também modelar a sobrancelha do meu personagem. Vou aumentar aqui a parte da bochecha dele. Ele já está começando a criar o rosto, né? E agora eu vou começar a fazer a parte do olho. Então aqui a parte do olho, eu vou começar aqui. Como é o Ciclope, né? A gente não vai ver muito bem os olhos dele, né? Mas a gente vai tentar aí fazer a parte dos olhos aí só para mostrar como é que ficaria essa parte aí. Então eu vou só ajeitar aqui. Eu faço mais ou menos como é que seria o olho, né? Ele não ficou 3D, né? A gente não vê ainda o globo ocular, mas a gente consegue ver aí mais ou menos como é que seria o olho do nosso personagem, né? Tanto é, se eu dar um olhar assim, eu já consigo mais ou menos identificar aqui. Então como é que eu vou fazer com que ele fique com a pupila, né? Aliás, a pálpebra, né, do nosso olho. Eu vou selecionar aqui, apertar um E, vou um pouquinho para frente, dou uma diminuída com o S e com um E eu diminuo um pouquinho mais. Se eu aumentar aqui o Subdivision, você pode perceber que ficou assim, ficou esquisito. Só que daí o que a gente faz? A gente volta aqui e dá mais um E para dentro. Vou aumentar o Subdivision. Ele ficou com esse formato totalmente... Não ficou humano, né? Não ficou uma coisa real, né? Ficou uma coisa estranha, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, selecionar essa parte da aresta, vou dar um S, aumentar um pouquinho, vou dar um Ctrl R aqui. Vou até selecionar essa parte aqui e a gente vai ajustando ele até ficar mais ou menos parecido com um olho real. Aqui no caso, eu teria que fazer uma coisa mais ou menos assim. E eu vou fazer aqui a parte do olho dele. Eu vou diminuir essa parte lateral com S, Z. Vou subir aqui um pouquinho. Vou dar um R, Y para ele ficar mais retinho aqui também. E vou aumentar essa parte aqui de cima aqui com no ângulo X, né? Vou diminuir aqui meu Subdivision para selecionar essas duas partes aqui também. Vou dar um SX e vou aumentar aqui também. Com R, eu vou diminuir aqui. Vou dar um GX. Aumentar o Subdivision. A gente sempre vai e volta com o Subdivision pra gente ver como é que tá ficando, né, nosso personagem e tal. Então ele vai ganhando forma. Nas primeiras horas é bastante complicado, envolve bastante disciplina, né? Envolve bastante dedicação. Você tem que ir, ficar voltando no Subdivision para ver como é que tá a parte, a seleção, né? Então a gente vai fazendo ajustes, né, ao longo do caminho do nosso desenho. Isso é completamente normal aí. Então é bem suave aí. Eu vou diminuir aqui. Fechou. Então eu vou fazer agora a parte
o globo ocular, eu vou adicionar aqui uma esfera. No caso, a esfera, vocês podem perceber que ela seleciona, como está ativado o clipping, ela também fez o mirror, né? O que eu vou fazer? É sempre bom dando um save. Eu vou adicionar aqui sem o clipping, então vai ficar Shift A, esfera, vamos ver se rola. Boa, ele não conectou as duas esferas, então eu consigo trabalhar aí as duas esferas do meu globo ocular. Vai ficar mais fácil, eu vou pressionar o Z e o Warframe para adicionar as esferas aqui. Eu vou posicionar mais ou menos aqui. Eu posso dar um 5 e o número 1 no teclado para adicionar essa visão. E eu consigo posicionar mais ou menos aí de acordo com o meu modelo 3D. Vou diminuir um pouquinho mais. E eu vou agora ajustar essa parte aqui. Eu vou voltar no modo Solid para ficar um pouquinho mais fácil. E vou aumentar aqui então o meu objeto. E agora eu vou ajustar as pálpebras, né, do meu olho. Então eu vou vir aqui, vou tirar até o Subdivision e vou selecionar aqui essa parte dos olhos aqui e vou arrastar para frente. Essa parte aqui eu jogo lá para trás e também seleciono essa parte aqui para mais para frente. Posso até diminuir aqui. Posso até selecionar essa parte aqui e dar um SX. Fechou então, eu tô aqui com o meu personagem. O olho dele já tá ganhando forma aí. Se aumentar até o Subdivision, pode acontecer de dar alguns bugs na parte do olho, né? Por exemplo, aqui ele ficou bem em volta, né, do olho, mas às vezes ele fica distorcido, né? Algumas partes do olho acabam atravessando a pálpebra. Isso você consegue ajustar aí no seu modelo 3D com os polígonos, ajeitando todo o seu modelo 3D. Aqui no meu personagem eu vou adicionar, vou só tirar um pouquinho do meu Subdivision. Como ele tá com o nariz bem pontudo aqui, eu vou dar um Ctrl R e eu vou fazer mais uma divisão. Se eu colocar o mouse nas arestas, ele já vai me direcionando aonde ele vai cortar. No caso eu quero um recorte bem aqui na vertical, eu vou clicar nele aqui e vou fazer o recorte. Assim eu vou adicionar mais um polígono aqui e vou ajustando o meu nariz. Quando eu for com o meu Subdivision, vocês podem perceber que o nariz está começando a ficar um pouquinho com um pouquinho mais de forma, né? Só vou diminuir aqui. Se eu fizer essa parte um pouquinho mais estreita, para cima, ajusta aqui no eixo X, no Y, aliás, com Ctrl R, venho aqui, faço mais uma seleção e eu consigo também ajustar o meu nariz aqui também. Olha só que interessante. Vou voltar no meu Subdivision. O nariz já está ganhando forma. A gente vai fazer agora a parte de baixo do nariz. A gente volta aqui. E como é que a gente consegue fazer a parte de baixo do nariz, né? Tem várias formas aqui que a gente consegue fazer. Eu curto bastante fazer selecionando essa parte aqui de baixo e dando um E, a gente consegue aí fazer tipo
Bem, como é que eu falo? Mais uma divisão, né? Que seria aqueles buraquinhos do nariz, né? Que é entrada de respiração. Então eu vou fazer ele aqui. Então eu faço mais uma divisão aqui. Com um E eu clico e dou um S. É basicamente isso que eu faço aqui. Então eu deixo ele bem pequenininho, vou até juntar ele aqui e dou um E pra cima, né? No caso o E e Z, ele vai jogar aqui pra cima. Eu vou só repartir aqui certinho. E no caso ele já fica o meu nariz, né? No caso a abertura ficou muito grande. Então como é que eu faço pra diminuir isso? Eu posso vir aqui na minha aresta, selecionar ele aqui e dar um S também, que daí no caso o meu subdivision ele já vai adaptar aqui a minha entrada do meu nariz. E daí eu vou colocar aqui mais um, eu vou diminuir mais um pouquinho para baixo. Vou ajustando o meu nariz. Eu posso até dar um Ctrl R aqui. Não, melhor não. Vou deixar assim mesmo, que daí ele já fica mais parecido com o nariz mesmo. Daí caso vocês acharem que tá muito grande, olha só que interessante. Se vocês acharem que tá muito grande, vocês podem vir aqui e ir ajustando também. Daí tem uma voltinha aqui no nariz, né? Como é que a gente pode fazer isso? Voltando aqui no Subdivision, eu vou fazer mais um Ctrl R aqui. E vou colocar um pouquinho pra frente essa parte aqui. Bem, fazendo isso a gente já consegue fazer uma voltinha aqui. A gente testa também com o Subdivision. Olha, ele começa a fazer aquele formato, mas ainda não tá muito bem, porque ele tá muito alto. Então vou começar a diminuir aqui. E eu posso também fazer aqui colocar um pouquinho mais para trás. Na verdade, acho até melhor colocar aqui mais uma divisão. O que vai fazer essa divisão? Vou selecionar ele aqui, vou arrastar um pouquinho para baixo, o qual ele vai adaptar aqui para mim. Eu vou tirar o Subdivision, vou selecionar essas duas áreas, arrastar um pouquinho para frente, para o nariz não ficar tão cartunesco, né? A gente vai jogar aqui, selecionar essa face, e vamos ajustando aqui então. Essa face ficou um pouquinho para vamos ativar o Subdivision. Olha só que interessante, o rosto do nosso personagem já está ganhando forma e a gente faz a parte de finalização do nosso nariz aqui. Ele ficou um pouquinho muito pontudo, né? Vai a gente melhorar, vocês podem perceber que o Subdivision ele deixa bastante arredondado, mas ainda tem umas partes quadriculadas. Isso a gente consegue melhorar aqui em cima nessa tecla aqui, o botão Object, com o Shade Smooth. Shade Smooth, ó, ele tira total aquele polígono, né, na hora do Subdivision.
Eu vou agora fazer a parte da nossa boca do nosso personagem aqui. O que eu acho interessante a gente fazer? Primeiramente eu vou ajustar a parte aqui do meu queixo, né? Vocês podem perceber que ele tá tendo uma entrada aqui. Eu não quero que tenha essa entrada. Então vou selecionar esses pontos que estão fazendo essa entrada. Vou dar um SZ para deixar eles reto. Opa, tá dando algum bug aqui. SZ. Eu vou diminuir ele aqui para baixo. Fechou. Ele já tá com o queixo aqui. Eu vou fazer agora a área do meu personagem. Vou dar um Ctrl R aqui e diminuir aqui também. Feito isso, eu vou selecionar essa parte. Eu vou fazer mais um queixo aqui. O queixo do Ciclope. Nossa, ele ficou bem esquisito. Mas eu vou dar um EY. Vou dar um EY. Vamos ver aí como é que ele só ficou assim porque o meu objeto aqui ele tá separado, né, pelo mirror. Eu posso vir aqui, dar um delete faces e eu posso também aqui no mirror adicionar essa parte aqui de edição. Então eu vou vir aqui com a minha edição aqui, vou selecionar essas duas partes e vou dar um F. A parte, na verdade, ele faz tipo um F. Ele não tá funcionando. Vamos ver o porquê. Ah tá, eu vou vir aqui e juntar com o clipping. Quando não estava ativado o clipping, ele não estava aí ajustando. A gente conseguiu aí então fazer aí um relevo aí para ficar o queixo, né, do nosso personagem. Eu vou só jogar ele um pouquinho aqui para cima. Vou deixar ele um pouquinho mais arredondado aqui, vou ajustando para ele não ficar todo torto, né, que nem ele tá aqui. E vou dando uma melhorada aí então no nosso personagem. Feito isso, eu vou fazer aqui uma seleção. Eu posso até fazer mais uma adição aqui. E vou dar um GX. Olha só que interessante, o queixo do nosso personagem, ele tá começando a aparecer aqui. Ativando o Subdivision, ele já fica melhor aí, fica um personagem bastante... parece Pixar, né? Tirando aí a parte dos olhos, tá bem pequena, né? Mas o formato de 3D aí tá bem legal. Eu vou adicionar agora a parte da boca, né? Como é que a gente faz a boca? Eu vou selecionar aqui, no caso a gente tá com o personagem aqui, a gente tá com essa área totalmente lisa, né? Eu quero fazer aí mais uma repartição, né, de polígonos, né? Eu posso vir aqui com o Ctrl R e repartir o meu personagem aqui e vai ficar uma área pra gente fazer a nossa boca, né? Eu acho que eu vou até fazer mais uma repartição aqui embaixo e daí ele fica essa área pra gente fazer a nossa boca. Vou dar um SZ e vou selecionar aqui dando um Ctrl Y, ajeitando ele. Então, só para vocês entenderem, a boca ficaria nesse formato aqui, né? Então, vou até jogar um pouquinho para frente aqui. Eu vou fazer de modo circular essa parte da boca. Vou ajeitando aqui. Primeiro eu ajeito ela na parte 2D.
E agora eu vou vindo aqui e vou ajustando ele aqui. Beleza, então a gente já tem uma boca aqui. Eu vou deixar ela um pouquinho mais fina. Eu posso selecionar arrastando com o mouse, dou um SZ. E agora eu vou dar um E e vou aumentar aqui. Eu posso dar um Delete Faces, a qual eu vou conseguir fazer uma boca, eu consigo fazer o buraco da boca, né? Então eu vou selecionar aqui só para deixar certinho e vou arrastar um pouquinho para dentro, como se fosse uma boca de verdade. E daí eu vou selecionar essa parte aqui também, eu vou jogar para dentro e eu seleciono para finalizar. Aí então essa parte da boca aqui eu coloco um pouquinho para dentro, selecionando cada área aqui. Olha só que interessante, a gente já tá com uma boca quase formada aí. Se eu ativar o Subdivision, ele já começa a fazer aí. Vocês podem perceber que o desenho da boca ela não tá aparecendo. Como é que a gente faz para que fique com essa dobra, né? Eu posso vir aqui com Ctrl R também e fazer uma repartição aqui. Olha só que interessante, a boca dele, do personagem, já tá feita aí. Então a gente só deixa um pouquinho mais menos larga, né? Eu quero que a boca do meu personagem seja um pouquinho mais estreita. Vou ajustando aqui. Essa parte aqui de cima também eu posso ir dando uma ajustada. E olha aí, vou dar um save. E olha só que interessante, a gente tá aí com o nosso rosto aí formado. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma diminuída no queixo aqui, porque eu vi que o queixo ficou um pouquinho, nossa, ficou muito exagerado. Então eu vou dar uma diminuída nele. Eu vim com o Wireframe. O Wireframe permite você selecionar todo esse objeto, dependendo do ângulo, ele seleciona como se fosse um raio-x, né? Então isso facilita bastante aí na parte de correção da nossa modelagem e é muito interessante também. Eu vou diminuir só um pouquinho também essa parte aqui do nariz. Com Ctrl R. Acho que tá finalizada aí a parte de rosto. Bem, pessoal, agora a parte do cabelo, né? Como é que a gente faz a parte do cabelo do nosso personagem? Eu costumo vir aqui e duplicar o meu objeto, né? Fazer aí uma Ctrl+C, Ctrl+V. Eu crio uma segunda camada do meu objeto e eu venho aqui e seleciono ele como se fosse, eu dou vocês podem ver aqui que deu uma bugada aqui, mas não é, que são dois objetos. Eu vou aumentar um pouquinho com S. E eu vou vir aqui e selecionar mais ou menos a área do cabelo que eu quero pro meu personagem, né? No caso aqui, mais ou menos essa área que eu seleciono aqui ficaria a orelha, né? Que é mais ou menos do nariz até a parte da sobrancelha. Então o cabelo eu gostaria que ficasse aqui. Essa parte o cabelo começando aqui, toda essa parte, opa, ele vai selecionando aqui e eu posso movimentar ele aqui também, mas eu vou fazer aqui primeiro um E
e vou aumentar o meu cabelo. Daí depois disso eu posso vir aqui com o Alt, seleciono toda a aresta que eu cresci o cabelo e dou um delete. Até agora eu dou um Ctrl L e deleto todo a parte que não faz sentido pra mim. Aqui eu tenho mais ou menos um cabelo já, então eu vou vir aqui, dar um Ctrl L, vou dar um Z, vou diminuir ele bem e vou começar a fazer ele de acordo com o meu rosto, né, a minha cabeça que eu acabei modelando aqui. Então eu vou vir aqui, eu vou ajustar ele, jogar um pouquinho para frente. Ele também tá com Subdivision, né? Muito interessante lembrar disso. Eu vou ajustando aqui como se fosse a parte da orelha. Aqui essa parte ela ficou um pouquinho, né? A orelha não é tão grande, né? Então eu vou jogar aqui com o eixo Y um pouquinho para frente e vou ajustando aqui como se fosse cabelo mesmo. Eu vou jogar um pouquinho aqui para trás. Vou ajustando essa parte aqui de cima também. Aqui vocês podem perceber que ele deu uma entrada aqui, mas eu posso jogar aqui eu posso dar uma ajustada no meu cabelo aqui também. Então eu vou fazendo adaptações aqui pro meu cabelo. Vocês podem perceber que ele ficou bem Spock, né? Aquele cabelo parece um capacete, na verdade, né? Como é que a gente faz aquela enchida, né? Um tupete e tal. A gente vai dar um S para baixo e novamente a gente vai dar um E no nosso cabelo. Um ES. Fechou? Daqui em cima eu vou fazer vou selecionar só a parte de cima do meu cabelo e vou dar um E. Vai ele crescer somente aqui. E vou aumentar essa parte aqui de cima também. Aí. Vou diminuir meu Subdivision, só para facilitar minha modelagem. E vou ajustando aqui, como se fosse um cabelo aqui, nosso personagem do Ciclope. Vou aumentando aqui também. Seleciono essa parte. Eu vou dar aqui eu faço aquela repartição do cabelo do Ciclope, né? Eu vou dar um Ctrl R, um RX, aliás, vou fazer aquela repartição aqui. Daí nisso é mais ajustes, a gente vai dar um S aqui e vai ajustando todo o cabelo do nosso personagem aqui. Eu vou diminuir um pouco essa área aqui de cima, né?
para ela ficar um pouquinho mais real. No caso é bastante legal a gente usar o wireframe. Bem, agora nessa parte da frente aqui, eu vou, como se fosse um tupete, eu vou arrastar ela para frente. Então eu vou vir aqui, selecionar toda essa parte aqui e vou jogar aqui para frente do meu personagem. Se eu ativar o Subdivision, ele já tá aí com o cabelo, ele tá um pouquinho, não tá do jeito que a gente quer, né? A gente quer um pouquinho mais interessante, né? Um pouquinho mais reto, né? Nosso cabelo. Aí a gente já vai consertar isso também. Eu vou adicionar aqui o Ctrl R e vou adicionar aqui também a parte como se fosse uma costeleta. E vou adicionar aqui com o wireframe, vou selecionar toda essa parte. Na verdade eu volto aqui, mais fácil às vezes selecionar com o modo Solid mesmo. Então aqui a gente vai ajustando também aí. Ctrl R. E aqui a gente vai jogar aqui para cima. Ctrl X. Ctrl R que a gente faz aí, como se fosse a onda no nosso cabelo, né? A gente vai jogar aqui. Ele deu uma bugada, mas a gente consegue já mexer nisso aqui. Tudo faz parte de ajustes, hein, pessoal? Bem, fechado então essa parte aqui, eu vou fazer mais uma alteração aqui na parte do cabelo. Bem, eu vou adicionar então aqui um Shift A, eu vou adicionar um cubo, né? Muito importante a gente tirar o clipping, a gente adiciona o cubo, coloca um cubo aqui. Na verdade, um cubo seria melhor. Pensei em adicionar um círculo, mas acho que o círculo dá muito mais trabalho que um cubo, né? Eu vou dar um Ctrl R aqui, eu vou dar um G, Z, eu vou dar um Ctrl R também aqui na lateral, com SY, e eu vou fazer aqui a parte do meu cabelo. Vou dar um Ctrl L e vou diminuir ele aqui. Vou até duplicar ele aqui, porque daí eu posso usar ele nas outras partes também. Então eu venho aqui, vou adicionar mais um fio de cabelo, como se fosse do desenho. Então vou dar um E, vou selecionar essa parte aqui, na verdade, eu vou dar um E aqui, como se fosse aqui em cima do cabelo. Ctrl R, eu adiciono mais um, Ctrl R, RZ, aliás, eu venho aqui e venho
modelando aí, exige um pouquinho mais de paciência essa parte aqui, mas a gente vai conseguindo fazer aqui. E daqui eu adiciono também o Smooth, pra gente ficar um efeito mais bacana. Eu volto aqui no meu modeling, na verdade com o Tab, aqui Object, Smooth, e daí agora eu consigo fazer aqui a parte do cabelo como se fosse do desenho. Eu vou até aumentar essa parte aqui. SZ. Posso até rotacionar aqui com RX. Consigo fazer aquele efeito, né, do topete. E daí eu consigo duplicar, né, com o E e o X. Importante estar tudo selecionado, né. Eu posso duplicar aqui ele também. Isso facilita bastante aí no meu desenho. Então, só para finalizar o nosso Ciclope aí, como é que a gente faz a parte do visor dele, né, aquela máquina os óculos que ele coloca nos olhos e acaba atirando, né, os raios dele, né? Então eu vou aqui criar um novo cubo. Eu vou até ajustar aqui, usar o mesmo objeto que eu usei, né, do rosto. Vou criar um novo cubo. Como aqui ele está selecionado o clipping, eu vou desativar novamente. E vou ativar mais uma vez o cubo. Bem, na verdade, mais fácil, eu posso vir aqui, adicionar um círculo. Interessante. Vou dar um Ctrl L, deleto esse, e com o círculo aqui vou selecionar ele e dar um F. Vou dar um EZ. Vou tirar o Subdivision por enquanto e vou dar um 5, 1 no teclado. Selecionar aqui com o Wireframe e vou dar, na verdade, selecionar as faces mais ou menos no centro e vou dar um Delete Faces. Eu tenho que deletar também essas faces aqui de baixo. Então ele vai ficar mais ou menos assim. Dou um Ctrl L com 5 e o 1. Eu venho aqui e junto eles com o clipping ativado, né? Daí eu venho aqui e já coloco aqui na frente dos olhos dele. Então vou tirar essa visão aqui de Solid. Que interessante, ele já está aí quase formado o nosso Ciclope. Eu vou deletar essa parte, né, que não faz sentido. Nos desenhos ele não tem. Eu vou selecionar aqui com o Ctrl L, ele seleciona tudo. E vou posicionar em cima aqui, mais ou menos dos olhos dele. Eu vou dar um E e um S para ele, um S e X, né, na verdade, para ele entrar um pouquinho para dentro dos olhos dele aqui.
para criar esse volume aí então. E daí aqui na parte de baixo também eu ajusto aqui para ficar bem rente aí também ao modelo 3D que a gente criou. E eu vou começar a ajustar como se fosse, tem bastante desenho que ele ajusta, né, aqui a parte do nariz. Então vou fazer esses ajustes aí então, igual do desenho. Eu vou até aumentar essa parte aqui, colocar um pouquinho para cá, abaixar um pouquinho essa parte aqui. Eu posso vir aqui e adicionar o smooth aqui também. Eu vou dar um Ctrl L. E eu vou selecionar essa parte aqui como se fosse a parte do laser, né, do Ciclope. Vou dar um SZ, né, primeiro eu dou um E, depois um SZ e depois um SX aí. Na verdade eu vou um pouquinho para frente só com esse. E vou colocar ele um E para dentro aqui também. Olha só que interessante, ele já está começando aí. Se eu ativar o Subdivision, ele já vai começar a ganhar forma aí. Só que eu quero que ele fique um pouquinho mais reto, então eu vou adicionar aqui a minha parte aqui a repartição dos polígonos para que ele fique mais reto. Daí eu posso ativar alguns detalhes, né? No caso aqui eu vou até adicionar a parte da orelha, né? Que ele ativa o raio, né? Vou adicionar aqui com uma esfera, um círculo, né? Aliás, venho aqui, eu vou dar um R, Y, 90, para ele ficar 90 graus no eixo Y. E daí eu vou apertar F para ele fazer uma face. E daí eu vou selecionar essa face aqui e vou ajustar como se fosse na orelha dele aqui. Agora eu vou dar um E. E eu vou tirar o Subdivision por enquanto para trabalhar essa parte aqui. Eu vou entrar aqui e vou arrastar aqui também. E vou dar mais um E para frente e vou ajustar como se fosse aí o desenho, né, do nosso Ciclope. Vou colocar mais alguns detalhezinhos aqui. Essa parte eu vou entrar um pouquinho para dentro. E essa aqui também um pouquinho para dentro, aqui como se fosse um efeito aí legal. E daí eu vou ativar o Subdivision. Vocês podem perceber, ele ficou bem como se fosse no filme até, né? Tem esse efeito aí mais realista. Eu vou adicionar também de novo o Smooth, né? Como eu criei um novo objeto, ele acaba tirando o Smooth. E daí só para concluir, pessoal, para não ficar tão seco aí, a gente vai adicionar umas cores aí para ficar bacana o nosso 3D. Então, primeiramente na parte do cabelo, né, eu seleciono ela aqui e vou dar um new nessa parte aqui de material, né? Eu vou dar um new aqui e vou selecionar o cabelo aqui, a cor que eu quero. Vou dar um tab. Por que ele não tá aparecendo aqui para mim? Porque aqui em cima eu tô no modo solid, né? Eu tenho que vir aqui no modo material. Olha só que interessante, ele já vem aí colorindo aí pra mim. E aqui eu vou selecionar a parte do rosto dele. Daí eu vou vir mais uma vez em New, na parte de material. Ele vai criar um novo material para esse objeto. Então eu vou colocar aqui uma cor de pele, parecido com o Ciclope dos quadrinhos, um pouquinho mais rosado. E como vocês podem perceber, ele pintou até a máscara, né? Só que como eu quero que a máscara fique
uma cor diferente, eu vou vir aqui e vou selecionar qualquer face da máscara e dar um Ctrl L e vou adicionar mais um aqui, nesse maisinho aqui, vou dar um New e vou pintar ele de amarelo, que nem dos quadrinhos. Ele não coloriu, por quê? Porque ainda não conectei ele com esse novo material, então vou dar aqui selecionado nesse material e selecionado nesse objeto, eu vou dar aqui um Async. Pode perceber que ele já selecionou aí para mim a cor amarela. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o meu objeto da orelha, né, do Ciclope. Eu vou selecionar aqui, eu vou dar um Async, e aqui também, como ele selecionou tudo amarelo e eu quero uma cor vermelha, né, eu vou selecionar aqui também, dar um New, vou colocar Async e vou pintar de vermelho. Daqui, como ele ficou fininho, eu posso fazer o que? Eu vou só tirar o Subdivision aqui. No Subdivision ele aparece totalmente vermelho, né? Ele não fica com aquela faixa em cima, né? Vocês podem perceber no Subdivision. Na hora que eu faço isso, eu vou dar um Ctrl R aqui, só para separar bem a parte aqui do visor. E daí, quando eu ativar o Subdivision, ele já vai estar aí com o meu Ciclope aí com as cores já colocadas aí. Vou até diminuir um pouquinho. Daí vocês podem mover aqui o tanto de cores que vocês querem. Vocês conseguem colocar uma cor mais escura, mais clara. Então vocês têm aí total controle nas suas texturas aí. Bem, pessoal, esse seria o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida sobre Blender, renderização, modelagem 3D, deixem aqui nos comentários ou mandem inbox para mim nessas redes sociais que estão aparecendo aí em cima aqui no vídeo. E qualquer dúvida e qualquer sugestão também na parte de personagem, qual personagem você gostaria que eu modelasse, qual desenho de qualquer universo aí, qualquer história, pode trazer aí, que a gente vai trazer a modelagem completa. Eu espero que vocês tenham curtido. Então se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, sigam a gente também nas redes sociais, que a gente tá trazendo conteúdo muito bacana aí. Então é isso, pessoal, e até mais.